meus amigos, muita paz. Espero que a paz do Cristo esteja no coração e no lar de cada um. Estamos aqui reunidos para mais uma doutrinária em modo virtual, como temos todas as segundas-feiras à noite. E numa das primeiras semanas do ano que começa, de 2023. E todo início do ano, a gente tem um firme propósito de fazer as coisas diferentes, de recomeçar, de mudar. Então, a ideia da nossa conversa é exatamente essa. Eu quero saber de vocês, quem planeja alguma coisa todo início de ano? Mudar alguma coisa em sua vida, fazer diferente, começar alguma coisa nova, aprender, modificar, enfim. E muitas pessoas, no início do ano, falam assim: eu quero que esse ano seja melhor, porque o ano passado foi muito ruim. Só que às vezes a gente não percebe o que foi que fez o ano passado ser muito ruim, né? Então, uma análise muitas vezes é importante. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre recomeços, sobre novos propósitos, sobre propostas de mudança e como a vida muitas vezes traz essa necessidade. Nós temos diversos exemplos nas obras espíritas, então nós vamos dar uma pinceladinha aqui em algumas delas, para a gente poder ir aprendendo um pouco mais, através, às vezes, de um evento com outra pessoa, a gente tira lições e que vão nos ajudar a seguir na trilha evolutiva. Vamos começar, então, a nossa palestra, e como leitura inicial, que vale também por uma prece de tão linda que é, nós temos um poema que se chama Recados da Vida. É um poema de Maria Dolores, que está lá no livro A Vida Conta, psicografia de Chico Xavier. Maria Dolores diz o seguinte para nós: se o presente é rude e amargo, com nublados horizontes, coração, não se amedrontes nas sombras de algum lugar. Sigamos buscando a frente, na direção do porvir. A paz reclama servir e o progresso pede marchar. Olha o quadro que te cerca, do átomo aos oceanos, do verme aos seres humanos, a confiança é valor. O sol se apoia no espaço, criando jardins fecundos que o tempo transforma em mundos de evolução e de amor. A semente entrega ao solo, germina e cresce sem medo. Faz-se depois arvoredo, depois é verde mansão. Suporta o vento e aguaceiro, cada flor que desabrocha. Confia-se o vale à rocha e o rio tem fé no chão. Assim também os espinhos da provação que te alcança. São faixas de segurança de invisíveis sirineus. Cumpre o dever que te cabe, trabalha, serve, porfia. Tens a fé por luz e guia da terra aos braços de Deus. Ela está dizendo para a gente que os nossos problemas são faixas de segurança, são sirineus que nos auxiliam a carregar o nosso fardo. Quem já pensou em problemas dessa forma, gente? Como sendo um auxílio para nos levar adiante. Muito interessante as colocações de Maria Dolores. Quer dizer, toda a natureza confia e se entrega a Deus. Então, nós devemos fazer o mesmo, apesar das problemáticas que a gente vivencia. E hoje, então, falando sobre tempo de recomeçar, sobre essas novas propostas para o novo ano que se inicia, todo início do ano é um bom momento para fazer isso, mas não é necessariamente no início do ano, que é o nosso tempo de recomeçar. Muitas vezes é depois de um grande evento que a gente recomeça, né? E tem diversos exemplos disso. Vamos começar, já que é tempo de recomeçar, vamos começar falando do Livro dos Espíritos, gente. O que ele traz para a gente em termos de recomeço? Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, diz para nós que cada dia é um recomeço e que cada noite a gente precisa fazer uma revisão para ter novos propósitos para o dia seguinte. Ou seja, ele fala assim, olha, tá vendo isso que você faz todo final de ano? Faça todo final de dia. Passe a régua, veja o que foi, o que não foi, e aí no dia seguinte você começa novamente. Legal, é um
diria assim, que é um planejamento a curto prazo, que é muito interessante, porque a gente não espera acumular um ano inteiro para começar a mudar as coisas. Mas tem coisas que são tão paulatinas, são tão pouco a pouco que a gente vai mudando, que vale também um planejamento a longo prazo ou mesmo a médio prazo, né? A gente pode planejar coisas para amanhã, a gente pode planejar coisas para esse ano, e tem coisas mais longas de se conquistar que a gente pode planejar para um período mais longo, né? 10, 20 anos, essa encarnação, superar determinadas situações nessa encarnação também está valendo esse planejamento. Não é à toa, gente, que tem esse período de Natal e Ano Novo, né? Para marcar esse nosso propósito de renovação, né? O Natal, ele soa assim como uma época de renascimento para nós, né? Uma vez que a gente comemora o nascimento de Jesus no Natal. E o Ano Novo é época de renovação. Então, renascimento e renovação. Deixar para trás as experiências ruins, tirar o que a gente puder aprender delas e ter um novo recomeço. Não significa dizer que no dia 31 de dezembro vai acontecer uma mágica e no dia 1º de janeiro a gente vai ter mudado tudo. Todos nós sabemos que a mudança vem de dentro de nós e não externamente. Não significa dizer que a gente fazer simpatia do ano novo vai resolver nossa vida, vai trazer dinheiro, vai trazer saúde, vai trazer o amor da nossa vida. Não significa nada disso. São coisas que vão surgindo de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, de acordo também com o nosso trabalho diário para ir conquistando. Então, talvez nada vá mudar muito de um dia para o outro, do dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro, mas a gente já pode começar a planejar e se preparar nessa renovação do ano, para ir mudando pequenas coisas que estão incomodando. Se a gente não se der conta do que não está bom, a gente também não consegue renovar. Então, por isso é importante essa análise, começar a trabalhar para melhorar, né, para que realmente esse nosso voto de feliz ano novo, ele seja válido. Quando a gente deseja um feliz ano novo, nós podemos nos encarregar de ser fator de felicidade na vida de alguém. E o primeiro passo, então, é estabelecer metas, porque quando a gente está numa jornada, a gente precisa ter um objetivo. Onde é que eu quero chegar? Imagine se você está caminhando na rua a esmo, não sabendo onde que vai chegar, tanto faz se você ficar parado, se você caminhar ou se você correr. Se não souber onde quer chegar, é melhor nem se movimentar, né? Porque talvez a gente comece a se movimentar para o lado errado. Então, primeiro passo, onde nós queremos chegar? Qual é a pessoa que a gente quer se tornar no futuro? Quais são as virtudes que vale a pena a gente trabalhar, apesar das dificuldades da vida? Quais são aquelas que vale a pena a gente trabalhar para conquistar? Lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai nos trazer que para adquirir novos hábitos, que é o que a gente tem que fazer muitas vezes, né? Olha, eu quero mudar, então tal hábito eu já identifiquei que não é bom para mim, então eu quero mudar. Só que Emmanuel chega e fala assim, não dá para mudar um hábito de uma hora para outra. Emmanuel já falava disso, mas hoje em dia psicólogos, terapeutas, etc., já afirmam a mesma coisa. E Emmanuel fala assim, para começar um hábito, antes de ser hábito, ele precisa ser disciplina, ação disciplinada. Porque enquanto esse novo hábito não é incorporado à nossa vida, se a gente der uma relaxadinha, vai acabar caindo no automatismo, vai para o piloto automático mesmo, vai para os hábitos do passado. E quem é que tem hábitos do passado que não gostaria de combater, né? Todos nós temos. Muitas vezes a gente traz aquele ranço, né, das outras encarnações, ou mesmo do ambiente onde a gente convive. Ah, todo mundo fala de tal forma, então eu vou falar também? Depende, né? Eu posso decidir que não, eu quero ser diferente do que eu estava fazendo até agora, né? Então, vamos supor, lá na minha casa, na minha família, todo mundo grita com todo mundo, mas eu não quero mais isso para mim.
Então, não adianta eu querer gritar mais alto e falar, a partir de hoje, ninguém mais vai gritar nessa casa. Eu já estou gritando, né? Então, eu vou mudar em mim, porque eu não vou conseguir mudar nos outros. Só que, se eu der bobeira, dali a pouco eu estou gritando. Então, Emmanuel fala, disciplina. Começa na disciplina e, aos poucos, você vai percebendo que vira hábito. O hábito, por exemplo, de não revidar automaticamente quando a gente é ofendido, quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta. De vez em quando a gente vai deslizar, mas quanto mais atentos nós estivermos nesse objetivo, esse novo padrão de comportamento, ele vai sendo de fato incorporado e de fato virando um hábito. É lógico, gente, que se no meio do caminho a gente pisar na bola, tá? Não vamos cair naquela autocobrança exagerada e falar, ih, eu não tenho jeito não, não vou melhorar nunca, não tem jeito. Lembra do apóstolo Paulo? Ele falava assim, olha, o bem que eu quero, esse eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele já dava um exemplo para nós do quanto que ele fazia uma autoanálise, do quanto que ele tinha conhecimento das coisas que ele precisava mudar nele mesmo, mas, ao mesmo tempo, a dificuldade que a gente tem de fazer essas mudanças. É difícil por conta da bagagem que a gente tem antes. Mas vamos de volta ver Paulo, como é que ele fez? Ele foi mudando e foi perseverando e foi persistindo ano após ano. E aí, ao final de 30 anos, ele tinha feito enormes mudanças na vida dele. Longo prazo, né? Vamos fazer esse propósito. Por exemplo, vamos supor, olha, nós queremos ser pessoas mais generosas. Às vezes, é uma tarefa complicada, que a gente precisa analisar em todos os detalhes, essa da generosidade. Até porque, se a gente olhar na nossa sociedade, muitas vezes o que é valorizado é o contrário. Muitas pessoas falam em generosidade da boca para fora, mas, na hora H, nós nos entregamos, na verdade, ao egoísmo. Vou dar só um exemplo aqui. Nós somos pessoas competitivas. E o que é a competição, na verdade? O que é querer ser melhor do que os outros? O que é querer se destacar na vida? É uma frase que muitas pessoas lançam mão, né? Olha, você quer ter destaque, então você faça tal coisa. Mas o que é se destacar? Se destacar é ser melhor do que os outros. É nesse sentido que é dito, né? Olha, você vai ser uma pessoa de destaque, você vai ser uma pessoa de sucesso. Tem muitas escolas infantis que a gente vai olhar e a frase é assim, olha, o seu filho vai ser um pequeno líder. Significa o quê? Que implicitamente existe uma mentalidade de uma pessoa acima das outras e todo o resto abaixo dele. E isso é complicado de combater, porque isso vai contra a generosidade. A generosidade nos fala de uma igualdade entre as pessoas. Eu não estou falando de exatamente de sair por aí e distribuir tudo que tem, não, gente. Não é por aí. Nós lançamos mão dos bens materiais para colocar em prática essa generosidade, mas lembrando também o que Kardec pergunta à espiritualidade lá no Livro dos Espíritos, que é o que aconteceria se juntasse todos os bens do mundo e distribuísse igualmente entre as pessoas? O que a espiritualidade responde? Fala assim, olha, em pouquíssimo tempo já haveria de novo desigualdade. Por quê? Porque cada pessoa iria usar de uma forma diferente. Então, a generosidade, ela vai além de simplesmente a gente ser pródigo com as coisas. O que é ser pródigo? É não dar valor. É pegar, por exemplo, eu vou pegar meu salário e vou distribuir para todo mundo, né? E aí, de repente, eu esqueci de pagar meu aluguel, alguma coisa desse tipo. Foi pródigo, gastou à toa aquele dinheiro e aí não foi para as coisas importantes.
Por outro lado, nós podemos, usando os nossos talentos, vamos supor, olha, eu tenho um tipo de conhecimento que eu posso compartilhar com as outras pessoas. Eu vejo uma pessoa em necessidade e, naquele momento, eu vou levar o auxílio para ela. Então, veja que tem critério nesse auxílio que nós estamos fazendo às outras pessoas. Isso sim é ser generoso, é auxiliar na medida da necessidade, e não simplesmente distribuir só para ficar de consciência tranquila. É esse tipo de generosidade. Quanto ao destaque, gente, quanto a essa necessidade que as pessoas muitas vezes têm de ser superiores, de estarem em posição de liderança, é preciso tomar muito cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui, olha, no trabalho voluntário. Muitas vezes as pessoas aderem ao trabalho voluntário, está chegando ali no primeiro dia de trabalho, já quer mandar em todo mundo. Ou seja, quer destaque, ou seja, quer estar numa posição de liderança, porém sem ter alcançado os méritos. Se a gente olhar lá para a Casa do Caminho, voltando lá para Jerusalém, logo depois da crucificação, Pedro, ele fez uma grande mudança na vida dele. Pedro, após negar Jesus por 3 vezes, ele caiu em si, ele se deu conta da quantidade de erros que ele tinha cometido, ele não ficou parado no arrependimento, no complexo de culpa, não ficou. Ele, na mesma hora, falou: opa, eu traí Jesus, então agora eu vou reparar esse erro. E ele criou uma casa de assistência em Jerusalém, chamada Casa do Caminho. Lá, juntamente com Tiago Menor e João, ele dava assistência às pessoas necessitadas. E ele dava também formação cristã a essas pessoas. Tanto é que uma das pessoas socorridas por Pedro foi Estevão, que mais tarde se tornou o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi o primeiro mártir perseguido por Paulo. Então, o que Pedro significava para a Casa do Caminho? Ele era um líder, mas ele era um líder por mérito adquirido. Ele era um líder porque ele tinha envergadura moral para ser líder. Ele era referência, tanto é que os mais sofredores chamavam ele de pai. E nas palavras do Cristo, como que ele conquistou essa liderança? Jesus falava: você quer ser o mais importante? Seja aquele que mais serve. Trazendo para o trabalho voluntário na casa espírita, quando nós iniciamos esse trabalho, a gente tem que iniciar com o espírito de servidão. Cheguei no que eu posso ser útil, eu vou fazer. E não querer mandar em todo mundo, querer ter destaque em pouco tempo sem ter mérito para isso. Quando a gente se dispõe a colaborar, isso é generosidade. Quando a gente quer dar as ordens, já estou chegando, pego o bonde andando, quero sentar na janelinha, isso aí, gente, é egoísmo. Isso aí vai contra a generosidade. Então, é muito importante a gente analisar tudo isso se nós queremos ser pessoas generosas, se nós queremos colaborar com o mundo. Jesus, ele, no Ato dos Apóstolos, né, que a gente vê lá no Evangelho de João, Jesus disse a Simão Pedro: crê, te levarei onde não queiras ir. E o que ele estava dizendo com isso para Pedro? Ele estava dizendo, estava dando um spoiler justamente desse processo que Pedro passaria. Lá em Atos dos Apóstolos, Pedro ainda era muito imaturo, não tinha ainda a visão que ele iria ter no final da vida dele. Por isso Jesus fala essas palavras: crê, te levarei onde não queiras ir. O que ele estava dizendo com isso? Olha, eu vou aproveitar as suas experiências, eu vou aproveitar o que você já sabe, mas você vai precisar aprender coisas novas também. E, de vez em quando, para aprender coisas novas, eu vou te colocar em situações complicadas. Lembra do poema de Maria Dolores, que ela falou assim, que a dor muitas vezes é uma faixa protetiva que, como um sirineu, nos leva no caminho evolutivo? Pois então, é isso que Jesus fala para Pedro.
vai ter situação nova, vai ter muita insegurança, e realmente teve. Pedro, ali na Casa do Caminho, gente, ele teve que lidar com as perseguições dos próprios judeus, que não queriam que o cristianismo se ampliasse, mas, ao mesmo tempo, as pessoas mais humildes, mais necessitadas, quem é que elas procuravam? Os doutores da lei nas sinagogas ou a Casa do Caminho para socorrer, para serem socorridas nas suas doenças, nas suas necessidades de alimentos? Pois então, a maior parte da população acabava indo para a Casa do Caminho. E aí os doutores da lei foram ficando muito bravos, né? Por quê? Porque a população de frequentadores das sinagogas começou a diminuir. E foi então que começaram as perseguições. E Pedro teve que aguentar muitas perseguições. Ele foi preso várias vezes, e quando era preso, levava aquelas 39 bastonadas, né? Não davam 40, era sempre 39. Se a gente lê lá no livro Paulo Estevão, por conta das tradições judaicas. Mas então, ele passou por várias situações difíceis, e a gente poderia, então, se questionar, nossa, mas ele era discípulo dileto de Jesus, como é que Jesus deixa ele passar por essas situações tão complicadas? Ele deveria, de alguma forma, ser liberado de passar por esses sofrimentos. Será mesmo, gente? Se ele tivesse passado pela terra sem nenhuma dificuldade, será que ele teria se tornado a pessoa que ele se tornou lá no finalzinho? Talvez não, né? Talvez não. Então, a necessidade, muitas vezes, da gente passar por lições duras, mas que vão ser um aprendizado para nós. E muitas vezes a gente, nesse processo, bate aquele egoísmo que a gente não quer auxiliar as outras pessoas no caminho, ou fica pensando, esse fulano é folgado, não vou ajudar ele não, não vou fazer nada por ele não. E nesse processo, se a gente vai repetindo esse tipo de hábito, esse tipo de atitude, nós nos tornamos inúteis. E aí vamos pensar, quando nós temos um objeto muito útil para nós, a gente usa esse objeto muitas vezes. E quando a gente tem um objeto inútil, se a pessoa não é acumuladora, ela tende a querer jogar aquele objeto fora. Vamos pensar nós na vida, então. Qual será a vantagem? Será que é mais vantagem a gente tentar servir e ser útil? Porque quando a gente se tornar útil, nós vamos ser solicitados ao trabalho muitas vezes. Ou será que é melhor descansar e falar assim, olha, eu não quero saber não, eu não vou me envolver com essas coisas. E aí, ao longo do tempo, a gente se torna descartável, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa comunidade, seja dentro da casa espírita, da nossa instituição religiosa. O que será que é mais vantagem? A gente se propor a servir ou a gente se propor a ser servido o tempo todo? Então, são coisas que a gente vai meditando a partir de um olhar sobre as histórias que o Evangelho nos traz, que os relatos espíritas nos trazem. Eu estou me lembrando agora de um conto, gente, de Humberto de Campos, em que relata também uma passagem do Evangelho, e esse conto se chama Bendito Aguilhão. E aí Jesus ele vai conversar com Pedro justamente sobre isso. Vocês sabem que Jesus, a gente lê no Evangelho, né, que Jesus ele fazia as pregações dele, e muitas vezes todos os doentes, eles estavam ali em volta dele, né, procuravam Jesus até pelo conhecimento que se propagava de que Jesus consolava e promovia a cura de todos os males. Então as pessoas, a propaganda boca a boca, né, a informação passava, e aí onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão para estar junto com ele. E aí, normalmente, o que Jesus fazia? Ele pregava, trazia a mensagem do reino de Deus, e no final ele promovia curas, que se formavam filas de doentes, e Jesus ia conversando um com um por um ia curando. E aí um dia, nesse conto de Humberto de Campos, Pedro chega para ele e fala assim, Senhor, olha, as pessoas, elas chegam aqui com dores, elas chegam muitas vezes com fome, elas chegam com muitas angústias, e aí
durante a sua mensagem, elas não conseguem nem prestar atenção direito. Tamanha angústia que elas têm. Você fica falando do reino de Deus, mas às vezes elas estão preocupadas com algum evento lá em casa, né, na casa delas e tal, e não conseguem pensar direito sobre o reino de Deus. Não seria melhor, apenas dando uma sugestão, que você chegasse no início, curasse todo mundo e, enfim, matasse a fome das pessoas, e aí depois você desse o recado? Aí Jesus olhou e falou assim: tá certo, Pedro, vamos fazer assim, vamos combinar o seguinte: da próxima vez que a gente for falar para a multidão, nós vamos inverter. Eu vou curar todo mundo e aí depois eu vou falar do reino de Deus, tá certo? E aí, naquele dia, a multidão já se ajuntando ali, fizeram um cantinho separado para Jesus conversar com as pessoas, fizeram aquela fila e lá vai, né? De um por um sendo atendido, e saíam curados, saíam felizes, saíam radiantes, e aí, quando eles estavam assim, Pedro chegava junto e falava assim: olha, senta aqui, que quando terminar as curas, Jesus vai falar sobre o reino de Deus. O que acontecia, gente? A pessoa falava assim: não, sabe o que é que eu deixei a panela no fogo, eu tenho que ir para casa. Não, é porque a minha família está me esperando, a gente vai almoçar daqui a pouco e tal. Não, porque eu tenho que ir em tal lugar e tal e coisa. Um por um, todos aqueles que foram sendo curados davam uma desculpa qualquer e iam embora. E aí, gente, quando Jesus curou o último enfermo, virou para Pedro e falou assim: Pedro, cadê o pessoal para a gente falar sobre o reino de Deus? E Pedro, morto, acabado de vergonha, né? Finalmente ele entendeu. Aí que era necessário esse bendito aguilhão. Esse bendito aguilhão, o que é? São os problemas, são as doenças, são as coisas complicadas na nossa vida, mas que são exatamente uma medida salvadora para nós. Sem eles, possivelmente a gente estaria dando desculpa e não estaria nem pensando em ter esse bate-papo agora nessa doutrinária. Ninguém nem ia querer assistir, né? Falar: não, minha vida é tranquila, não tem problema, vamos lá. A gente costuma falar muitas vezes, né? Alguns vêm para a casa espírita pelo amor, mas a maioria vem pela dor, que é também o meu caso. A gente encontra problemas tão complicados, que resolve pedir uma ajuda mais efetiva da espiritualidade, e aí começa a ver que a forma de obter ajuda é a gente se ajudar, a gente se modificar, mudar o nosso padrão de vida para poder encontrar o auxílio que a gente precisa. Então, tem várias outras situações, pessoal. Veja se vocês se identificam aí ou se conhecem alguém que passou por situação parecida. Vou contar um caso que tem lá no livro No Mundo Maior, de André Luiz. Ele traz um exemplo justamente de uma medida salvadora. O capítulo se chama Medida Salvadora. E ele vai contar a história de um personagem. Todos esses livros de André Luiz são fatos reais, só que ele muda o nome dos personagens para não comprometer ninguém. Ele conta a história de Antídio. Quem era Antídio? Era um pai de família, uma pessoa que, infelizmente, era viciada no álcool e ele tinha uma série de complicações de saúde por conta disso. E aí, quando a saúde começa a se abalar, né, ele começa a pedir a Deus que trouxesse a cura para ele e que ele melhorasse, ele estava muito mal, mas aí ele faz um firme propósito, ele fala assim: olha, se eu conseguir me curar, nunca mais eu vou colocar uma gota de álcool na minha boca. Eu conheço muitas pessoas que já fizeram essa promessa, algumas conseguiram e outras não. Não sei se vocês conhecem também. Mas Antídio, ele fez essa promessa de que ele nunca mais ia beber se ele se curasse. Gente, não é porque ele fez a promessa, mas é porque ele tinha a intenção de mudar. A espiritualidade amiga chegou junto e falou: olha, Antídio, nós vamos dar uma chance. E aí promoveram realmente a cura dele. Gente, muitas vezes as curas no corpo físico, elas são possíveis.
outros casos não, até porque vai estar dentro da necessidade de cada um. Mas, nesse caso do Antídio, era possível. E aí houve esse auxílio e tal, e realmente ele melhorou. E aí, depois que ele melhorou, será que ele cumpriu a promessa? Não cumpriu, gente, não cumpriu. Não deu um mês e ele estava de novo no bar. Não era bebendo um pouquinho, era tomando altos pileques. Então, complicado. E é aí que chega André Luiz, junto com o instrutor, não é? E aí o instrutor diz para ele, é no livro No Mundo Maior, tá? Então, no Mundo Maior, o instrutor é o Calderaro. E ele fala assim, olha, André, o que vai acontecer agora é que nós vamos intervir com o Antídio, não mais dando a saúde para ele, porque a saúde foi uma tentativa. Agora nós vamos fazer o contrário. Induziram o coração de Antídio a ter um início de ataque cardíaco. Ele estava ali, né, no bar, de repente ele desmaiou, e é interessante o seguinte, que ele estava no bar, né, ingerindo bebida alcoólica, e várias entidades em torno dele absorvendo aqueles fluidos da bebida alcoólica, absorvendo os fluidos vitais de Antídio sob os efeitos do álcool, ou seja, se embebedando junto com o Antídio. Mas, por conta disso, como eram entidades muito inferiores, eles tinham também as visões dos padecimentos que eles passavam no umbral. E Antídio, ele tinha uma espécie de alucinação. Por quê? Porque como eles estavam ali num processo de conexão muito próxima, ele bebia e ele alucinava tendo as visões que aquelas entidades haviam tido nas regiões de grande sofrimento, né? Então, o pessoal falava, ih, Antídio bebe, fica doido, fica falando besteira, né, e tal, e nisso ele desmaia. Ele desmaia porque ele estava com um início de ataque cardíaco. Aí o pessoal ali do bar, no início, achou que não era nada, mas depois percebeu que era, corre com o Antídio para casa. E aí o Calderaro fala assim, olha, André, ele vai passar 3 meses em casa sem conseguir nem sair da cama. Aí André fala, nossa, coitado. Aí o Calderaro fala, não, coitado não, isso é uma medida salvadora para ele. Por quê? Porque nesse tempo ele vai pensar direitinho na vida dele. 3 meses já dá para mudar um hábito, né? Ele não conseguiu pela disciplina, como disse Emmanuel. Então a espiritualidade deu uma forcinha, ajudando a ele ficar preso na cama. Então ali ele ia voltar a se conectar com a família dele, porque necessariamente ele ia depender dos cuidados da família, do carinho da família, e aí iria se reconectar. E ia repensar a atitude dele. Muitas vezes a gente vai ao médico, o médico fala assim, olha, se você continuar o que você está fazendo, você vai morrer. E às vezes no susto a gente para. Era o que estava acontecendo com ele. Então, a doença, nesse caso, foi uma medida salvadora. A medida salvadora anterior que ele precisou que ele recebeu foi a saúde. E depois foi a doença. Então, veja que, às vezes, o que a gente acha que é bom e o que a gente acha que é ruim é muito relativo, né? Se a gente levar em conta a nossa necessidade de evolução, a coisa muda de figura. O conceito de bom e de ruim muda um pouco de figura, né? E muitas vezes a gente passa pela doença reclamando, se queixando, não aproveitando essa oportunidade. Quando nós passamos dessa forma, o que significa? Significa a necessidade que nós vamos ter no futuro de passar novamente por essa situação. Repare que quando a gente passa por uma determinada dificuldade, sofrendo com aquela dificuldade, sem aprender nada, a vida certamente vai nos levar de novo àquela mesma situação. Por outro lado, nós podemos ter situações difíceis na nossa vida que vão acontecer agora, vão acontecer mais para frente na mesma encarnação, vão acontecer numa outra encarnação, mas se a gente aprende com aquela situação, a cada vez que a gente passa com novo nível de consciência. E tendo um novo nível de consciência, de compreensão, nós vamos aprender a lidar de formas diferentes com aquela situação e vamos sofrer menos.
Então, a cada vez que nós passamos por um problema, se nós aprendemos com ele, nós vamos sofrer menos da próxima vez. Por exemplo, imagine uma pessoa passando por uma situação de falta de dinheiro. Só que essa pessoa está acostumada a gastar muito. Essa pessoa vai sofrer se ela tiver com pouco dinheiro. Porém, se ao passar por essa situação com pouco dinheiro, ela aprende a fazer economia, da próxima vez que ela tiver pouco dinheiro, ela vai sofrer menos. E pode ser que no futuro, mesmo tendo pouco dinheiro, ela viva tranquilamente, sem aquele sofrimento da falta. Mas às vezes também ocorre o contrário. A pessoa com muito dinheiro, a pessoa passa por uma situação que é abastada mesmo e não sabe utilizar da forma certa esse recurso. No futuro, pode ser que ela sofra com isso. Por exemplo, se a pessoa for extremamente egoísta, no futuro ela pode acabar sozinha. Ao passo que, com o passar das experiências, ela vai aprendendo a ser generosa, ela vai aprendendo a investir esses empréstimos divinos no auxílio, no serviço ao próximo, ela certamente vai passar de uma forma mais tranquila por essa prova da abastança. Muitas pessoas falam, não, eu quero a prova da riqueza, porque eu vou ajudar todo mundo e etc. Mas, às vezes, na hora H, a pessoa dá para trás. Às vezes, todo mundo que ela quer ajudar é ela própria somente, né? Muitas vezes as pessoas pedem para ganhar na Mega Sena, prometendo, tentando fazer um pacto com Deus, fala assim, Senhor, me dê aí os números da Mega Sena que eu vou repartir o dinheiro com todo mundo. Quando, na verdade, né, a prova da riqueza é uma prova tão difícil quanto a prova da pobreza. Lá no livro O Céu e o Inferno, nós temos dois exemplos muito interessantes de espíritos felizes, sendo que um tinha sido extremamente pobre e o outro tinha sido extremamente rico. O primeiro exemplo é de uma pessoa muito rica, de uma condessa, chamada Condessa Paula, e que ela conta, inclusive, que ela passou muito tempo sem muitas encarnações sem aceitar a prova da riqueza, porque ela considerava como sendo uma prova muito difícil. E aí, o que ela conta que ela passou na última encarnação? Ela tinha muitas obrigações sociais. Ela era filha de uma família extremamente rica, que depois se casou com um marido extremamente rico também, um conde, né? Você fala, opa, beleza, né? Mas o que ela fazia da vida dela, gente? Ela tinha muitas obrigações sociais que ela precisava atender, mas ela também não deixava de atender as pessoas mais humildes. Ela não deixava de acolher e de trabalhar por essas pessoas. E aí ela conta o seguinte, olha, uma das coisas que eu fazia era assim, quando o meu esposo precisava que eu organizasse uma festa e tinha um orçamento lá, a festa, né? Ela não tinha cartão de crédito ilimitado, como algumas pessoas ricas têm atualmente. Então, o esposo falava, olha, eu vou fazer uma recepção, tá aqui o recurso para isso e tal. O que ela fazia? Organizava, atendia aos compromissos, ela não se negava a isso, mas ela organizava tudo de modo a ter a qualidade necessária, mas com um gasto mínimo. E aí, com isso, o que sobrava, ela utilizava em auxílio aos menos favorecidos. Então, fazendo esse uso racional dos recursos que ela possuía, ela conseguia trabalhar em favor do próximo. E aí também tem o depoimento, né, que é aqueles serviçais davam a respeito dela. Falou, olha, ela nos auxiliava sem nos humilhar, ela nos auxiliava realmente como uma pessoa acolhedora, com muita consideração. Esse é o exemplo da pessoa muito rica. No mesmo livro, O Céu e o Inferno, tem um outro espírito feliz também, que havia sido extremamente pobre, mas ainda mais, ele escolheu nascer num ambiente perverso, num ambiente que poderia influenciá-lo para o mau caminho, porque ele fala assim, eu queria, na verdade, atestar o fato de que o ambiente não é totalmente determinante
na conduta da pessoa. Então, ele nasceu muito, muito necessitado mesmo, a família muito pobre, uma mãe viúva, e ele trabalhava como prático no porto de Havre, na França. O prático é aquela pessoa que vai buscar o navio, né? Era o Zé Peixe, lá do Porto de Havre, na França. Então, ele fazia esse trabalho e vivendo na região do Cais do Porto, poderia ter todas as más influências, sendo de álcool ou outros tipos de comportamento que ele poderia ter, mas ele não mudou a conduta dele por causa do ambiente extremamente pobre, ia do trabalho para casa e se dedicava inteiramente a cuidar da mãezinha dele. Uma mãezinha muito doente, só que ele também, por conta do desgaste da profissão e de não ter um momento de descanso, o descanso que ele tinha era para cuidar da mãe realmente, o que aconteceu? Aos poucos, ele ficou doente, ele ficou com tuberculose. E aí ele acaba desencarnando antes da mãe. E pelo que narra lá no livro Céu e Inferno, o que acontece? No dia em que ele já estava muito doente, ele foi trabalhar, chegou, alimentou, confortou a mãe dele e falou: eu vou me deitar. E aí ele desencarnou. Então, era um relato de um espírito feliz. E veja, são duas situações extremas. Muitas vezes a gente quer fazer mudança na nossa vida e coloca a culpa no ambiente para não produzir essas mudanças. Por exemplo, eu quero ter uma alimentação saudável, mas na minha casa todo mundo tem uma alimentação ruim, por isso que eu não consigo, a culpa é da família. Ah, eu gostaria de ser uma pessoa mais ativa fisicamente, cuidar, porque é importante cuidar do corpo físico, mas meu trabalho não permite, porque eu trabalho demais. A gente vai culpando os outros para não tomar as atitudes, para não fazer mudanças importantes na nossa vida. Eu gostaria de fazer um trabalho voluntário, ou eu gostaria de frequentar as doutrinárias, mas eu moro longe, o combustível está muito caro, eu não tenho tempo porque eu trabalho demais, e aí quando eu me aposentar eu faço, né? E a gente vai empurrando para frente as mudanças necessárias. Bom, exemplos estão aí para a gente se espelhar, né, gente? Então, é muito importante que a gente se informe e, principalmente, quando a gente vai se informando, quando a gente vai se instruindo, nós vamos assimilando cada vez mais o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui na Terra. Nosso verdadeiro propósito aqui na Terra, o porquê das problemáticas que a gente vive, de onde nós viemos, para onde nós vamos e por que nós estamos aqui, e muitas vezes por que sofremos. Com isso, as consolações divinas chegam até nós, através dessa consciência do real sentido da nossa vida, as consolações divinas chegam até nós. E aí essa frase de Maria Dolores, ela vai calando cada vez mais fundo na nossa alma, no nosso espírito, e a gente vai realmente assimilando, né, de que os espinhos da provação, eles são faixas de segurança, eles são sirineus invisíveis, e que a nós cabe o dever de trabalhar, de servir, de insistir, de persistir no caminho do bem, no caminho da fé, tendo como guia o nosso Mestre Jesus. Tem uma frase de Chico Xavier a esse respeito que diz que tudo que o Espiritismo nos ensina é que nós precisamos nos renovar sempre, é que nós precisamos revisar as nossas atitudes, como Santo Agostinho falou, a cada dia. Quem não revisa a cada dia, pode revisar a cada mês, a cada ano. Podemos colocar como nossa meta e nosso propósito melhorar alguma coisa na nossa vida nesse ano que agora se inicia. Apesar da nossa tendência de acomodação, muitas vezes nós começamos num bom propósito e aí nós nos acomodamos e voltamos aos velhos hábitos, que a gente possa insistir, que a gente possa buscar sempre a renovação e, com certeza, a vida vai nos estar convidando todos os dias para que a gente se renove. Como Kardec nos dizia, a renovação é sempre interna. Então, se nós nos mantivermos em movimento, se nós fizermos a nossa parte, mesmo que seja 1 centímetro a cada dia, aquela coisa pequena que nós fazemos, ela vai
sendo mais um tijolinho que vai construindo uma coisa grandiosa para o nosso futuro e que já vai ter muito valor. Então, cada passo na jornada é um passo a mais que nos aproxima de Jesus. Tendo isso em mente, que nós renovemos os nossos votos, os nossos firmes propósitos de crescer e de nos melhorar nesse ano que se inicia, e vamos fazer a nossa prece final. Fechando os nossos olhos para a nossa melhor concentração e agradecendo a espiritualidade amiga pela sua presença conosco. Amigo Jesus, nós agradecemos por cada dia da nossa vida. Nós agradecemos pelas suas lições, que nos ajudam a crescer, nos melhorar e caminhar cada vez mais para sermos seus seguidores, seus apóstolos e estarmos mais próximos de Ti. Fica conosco, abençoa o nosso lar, abençoa os nossos propósitos no ano que se inicia. Que assim seja. Meus amigos, um excelente 2023 para todos, muita paz.